Senhor nos cubra com o sangue do teu Filho Jesus. Que o Senhor traga uma unção de revelação na manhã de hoje. E que a tua igreja seja cheia do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos marcar através desse estudo e dessa palavra que o Senhor há de liberar sobre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. O inimigo, ele monta estratégias para trazer feridas à alma humana. Ao longo da vida, ele vai montando recursos para ver em que área ele pode afetar o processo de desenvoltura de uma pessoa. E o lugar mais fácil de ferir alguém é na alma. Uma pessoa pode ter uma ferida no corpo e manter-se em um nível de vida em que o inimigo fica irado, porque aquela pessoa não se curvou à proposta que ele quis. Mas quando ele consegue ferir a alma, a pessoa pode ter até um corpo bom, mas se ela tem uma alma ferida, meu irmão, ela não consegue andar, ela não consegue desenvolver sonhos, projetos. E era exatamente a proposta que o diabo tinha para fazer acontecer na família de Maria e na família de José. E se você observar, eu quero lhe dizer o seguinte: ainda que houvesse propostas para ferir Maria e José, o alvo que Satanás queria ali era Jesus. Porque eu lembro que eu preguei aqui no domingo de manhã sobre as feridas da alma, e quando nós vimos a este universo, é muito importante que esse acompanhamento ele seja desde a barriga, desde o ventre. Então, as pessoas, como nós somos tocados pelos nossos pais desde o ventre. Quando a criança está na barriga, ela já sabe se ela é benquista ou malquista. Quando é que ela sabe disso? Quando a mãe está com o filho no ventre, o pai vai e encosta o ouvido na barriga, que é para ver, ouvir, mexer, bota a mão, olha, está chutando, olha, está chutando, vai ser jogador de futebol, ó. Quem é que já fez isso aqui? Eu estou falando, levanta aí a mão. Pai, só. Eu estou com vergonha, olhar vocês estão precisando de cura mesmo. Porque é normal qualquer pai que se preza começar desde a barriga a fazer isso. Ouvir, botar a mãe trazer a cabeça do pai para poder olhar se realmente ele está mexendo. Mexeu, ó. Marca até o dia, marca a hora que mexeu, a primeira vez que mexeu. Não é assim não, irmão. E o que é que o diabo queria nessa história bíblica? Se o menino, se a criança, ela é ferida desde o ventre, ela já chega aqui com um déficit, ela já chega aqui com uma dívida. Do mesmo jeito, irmãos, que eu estou lhe falando, que existe esse nível de entendimento. A mãe canta uma música com o bebê no ventre,
Existe ou não? Por mim morre. E o bebê está lá. E ele está ouvindo. Ele sabe que ele está sendo rejeitado. Rejeitado. O espírito de rejeição. E era exatamente com isso que Satanás, ele desgraçado, queria marcar a família, que seria a família redentiva na terra. Ele queria ferir o redentor na barriga, no ventre que nunca tinha recebido varão. Nós lemos o texto aqui, a gente observa. E José, despertando do sono, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem é porque não conheceu o varão, conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O último verso diz que não conheceu até que. Se ele não conheceu, ou seja, ele não transou com Maria, ele não teve relações com Maria até que Jesus nascesse e passasse o período que a mulher tem de resguardo. Mas se você for no livro de Marcos, capítulo 6, eu estou aqui, é na cabeça, viu? Tá. Capítulo 6, vai lá que tem a relação de irmãos e irmãs do Senhor Jesus. Se não for, a gente vai procurar junto agora. E se for, você me dá a minha confirmação, que é para eu soltar para todo mundo. 6, verso 3. Então vamos aí, vamos todo mundo. Então me dá correndo. Já estou pedindo. Pronto. Não é este o carpinteiro, irmãos de Maria e de Tiago, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? Olha quantos irmãos. E não estão aqui conosco suas irmãs. Irmã está no plural, ao Szinho. Se está no plural, no mínimo tinha dois. No mínimo tinha duas irmãs. Agora olha quantos irmãos Jesus tinha. Irmãos nascidos da barriga de Maria. Conta aí. 4. Com duas mulheres, no mínimo 6. Então Maria pariu de 7 filhos para cima. Jesus, o primogênito, sem conhecer varão, mais 4 homens, mais 2 mulheres no mínimo. Pode ter sido mais, porque as mulheres não se contabilizavam. Elas só eram contadas as mulheres que tinham um referencial. Se não tivesse, seria contada só por um número. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está entendendo a palavra dessa manhã? Quem está entendendo, levante a mão. Pode baixar. O alvo do inimigo não era só José, não era ferir Maria, era ferir o que estava no ventre, porque havia a promessa de Deus que da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Então, vamos ferir esse que está no ventre agora, porque se ele chegar aqui e chegar saudável, vai dar trabalho. Olha, irmãos, eu quero clarear algumas coisas aqui para vocês, para todos, principalmente os casados. O cuidado que você tem que ter da relação que você vive no seu casamento, porque Satanás, ele começa estragando. Quantas pessoas vão casar ou estão casadas e estão construindo um projeto de família
ele trabalha pesado porque ele sabe que a família nasceu no coração de Deus. Então, o que ele puder fazer para ferir um lar, para ferir um relacionamento de marido e mulher, o marido que fica zangado com a sua esposa, passa um dia, passa 2 dias, 3 dias, 8 dias, isso chega a crescer tanto ali aquela situação, que vem raiz de amargura, e a Bíblia diz assim: olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, está dizendo assim: se houve um problema no dia, antes que o sol se ponha, resolve isso. Resolve logo antes que o sol se ponha, e a ira fique guardada no coração, porque a ira guardada, ela gera, venha, vamos, raiz de amargura, diga de novo. Vamos, é melhor consertar o problema do que deixar ele dormir. E quando ele dorme, ele começa a formar a raiz. Mas isso também é de um lado e do outro. Tem às vezes mulher que o coração, às vezes o homem está pedindo perdão, ou o homem está pedindo desculpa e tal. Não, não é assim não. Você me paga. Você me paga. Não é assim não. Então tem que haver de um lado e do outro. Ou então quer cobrar dele de outra maneira. Os casados sabem do que eu estou falando. Você vai me pagar, sabe como? Você vai entrar na quarentena, meu filho. E ele fica ali no jejum, no jejum vai dar fome, não. E quando der fome, vai comer onde? Hein? Olha aí. E aí, o que é que ocorre? Ocorre que aquilo ali chama-se brecha. Diga aí, brecha. É na brecha. E ele vai entrar ali porque ele quer aquele casal ferido. Irmãos, surgir dificuldades no relacionamento, vai surgir. A questão é permitir quanto tempo aquela situação vai permanecer. Surgir dificuldades no relacionamento, vai surgir. A questão é permitir quanto tempo aquela situação vai permanecer. O marido inteligente, a esposa inteligente, vai procurar buscar a solução. O problema, ou ele existe, ou ele existiu, ou ele existirá, mas a solução virá. Jesus, quero dizer que teria Jesus, a promessa veio da parte do anjo. O Senhor mandou lá o anjo Gabriel e disse: olha, vai lá, fala com aquela mulher que ela vai ter um filho salvador. Eu faço uma leitura assim, que Maria devia ser uma mulher simples como uma pomba, devia ser uma mulher bonita. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Tem gente que não entende isso, né? A serpente prudente, serpente não mexe com ninguém, ela só ataca se for atacada. Então, ó, ela se mantém na dela. E quando chegou a notícia lá em Belém, olha, daqui vai sair de Nazaré. Chegou a notícia lá, daqui vai sair a moça que vai dar luz ao Salvador.
Irmãos, eu posso imaginar que foi uma empiritada lá em Nazaré. Apareceu menina bem vestida, outra bem ornada, e passou o batom, e fez a sobrancelha. Quem sabe, eu vou ser escolhida a mãe do Salvador e tal. Aí de repente aparece Maria, tão simples, mas com elegância natural. E o anjo se apresenta a ela e diz: bendita és tu entre as mulheres. E chega e traz a mensagem: tu darás à luz a um filho, cujo nome chamarás Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas como pode ser isso? Se eu não conheço varão nenhum, nem José, que é o meu noivo, eu nunca deitei com ele, como é que pode? Eu vou dar luz. Isso é por obra. Vamos. Cadê a graça? Por obra e graça do Espírito Santo. Meu irmão, para ela, mesmo não sendo tão fácil, mas eu quero entender. Entender o quê? Que é por obra e graça do Espírito Santo. Mas para José, meu irmão, você já vê a barriga de Maria começando a crescer. E para o pai de Maria, e para a mãe de Maria, e para a turma da cidade de Nazaré, e o caráter de José tirou a moça de casa. Tem um cara de palavra aí para te contar. Tirou a moça de casa, já não é mais nada. Não era assim no interior? E na cidade também, já não é mais nada. Me ajuda aí agora. Perdeu a honra. Se perdeu, acabou, irmão. Me ajuda. Não tem mais valor, não. Mas o pessoal tinha esse negócio aí. Não. Fulano, José é o devedor de Maria. Meu irmão, tem um bocado de coisa ali. E ela o devedor? Ele responde. Ele diz assim: eu amo tanto Maria, que eu vou cair fora, ninguém vai ver a minha cara, eu vou deixar ela ali sozinha. Mas aquilo ali era a estratégia que Satanás arrumou para contaminar o lar da redenção. Era naquele lar que vivia a redenção. Era naquele lar que viria a salvação para mim, que viria a salvação para você. Ele disse: mas se a gente contamina esse lar, não vai ter redenção. Eu vou ferir esse Jesus, é lá dentro da barriga. E muitas pessoas, elas chegam aqui feridas, porque Satanás conseguiu, em algumas famílias, ferir quando o filho está no ventre, está na barriga. Aquela frase que eu falei no início, é pesada, mas é assim mesmo. Tem o namorado ou namorada, normalmente é por aí, porque o casado fica sempre na expectativa do filho, mas aquele que está namorando somente se aproveitando do prazer carnal, ele está ali desconfiado, nada pode dar errado, porque a grande maioria faz escondido, então não quer que dê errado, porque senão vai aparecer. E quando a mulher, ou na sua santa inocência, ou então na sua sinceridade, diz assim: estou grávida, vê lá, esse negócio não é meu não, é o camarada que está transando com ela, mas na hora que ele diz que não é meu, ele: não sei, eu não sei, pode ser que seja um outro, está fazendo escondido de mim. Aí entra, meu irmão, o espírito de um bocado de coisa, o espírito de dúvida, de desconfiança, de falta da verdade, tudo cai ali. Diz: olha, isso
clínica oficializada para aborto, porque o aborto não é liberado no Brasil. E ali, meu irmão, tem duas saídas: ou vai fazer o aborto, ou aquele menino vai vir com a ferida. Como é o nome da ferida? Rejeição. E quando chega aqui, nesse universo, às vezes os mais corajosos se enfrentam, outros fogem quando sabem que o menino está no ventre, que está na barriga, outros por questão de preconceito. Se for menina, nem me fala, eu estou fora, não é minha filha não. Se for menino, eu vou criar um moleque. Mas se for menina, não quero mulher não. Irmãos, tem essa situação que eu estou falando? Tem ou não tem? Eu não sei porquê. Eu aprendi que a gente faz o que gosta. Então quem gosta de mulher tem prazer quando chega uma menina no lar. Eu mesmo sou um pai feliz porque tem duas filhas lá em casa. Você pode dar uma prova pela vida das mulheres? Mulher é bênção de Deus. Homem é bênção de Deus. Mas o infeliz abandonou porque era uma menina e deixa lá a mãe grávida e vai embora. Ou então às vezes um passa pelo outro, cruza o caminho, ele está vendo a barriga crescer, mas ele olha do outro lado, ele não sente o prazer de acompanhar o seu filho ou a sua filha. Programa na televisão, todo mundo aqui já viu, que programa de baixar a família no 11, TV Bahia. E eu fico observando ali, pai, apareça pai, quantos anos você tem? Eu tenho 29 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 18 anos, eu tenho 20 anos. Então, como foi que você se perdeu do seu pai? Não conheço, eu nem sei quem é meu pai. Meu pai, eu estou aqui, eu quero lhe dar um abraço. Alguém já viu isso? Eu fico assim analisando. O filho, alguém criou. Ou a mãe, ou alguém criou. E o filho, depois de 18 anos, de 20 anos, de 30 anos, se apresenta na televisão para dizer: eu quero conhecer o meu pai, eu quero lhe conhecer. Porque o pai só foi para fazer. Isso é certo, irmãos? O diabo querendo ferir essa vida. Mas graças a Deus que não há causa perdida para Deus. Diga comigo. Graças a Deus que não há causa perdida para Deus. Deus ama você. Deus ama você. Maria, então, quando soube dessa situação, ficou perturbada. Mas o mesmo anjo que procurou a Maria visitou José e disse: José, não temas em receber Maria como a tua mulher, como a tua esposa, porque o que está gerado nela é por obra e graça do Espírito Santo. Eu acho que deve ter dado uma soprada legal, irmão. Sabe por quê? Ele é amado. Ele é amado. E quando a gente ama, a gente quer o melhor. E se ele amava Maria, ele queria o melhor para ela. Ele não queria que Maria fosse apedrejada. Porque quando a mulher aparecia grávida na sociedade, se ela não fosse casada ou aparecesse pejada era grávida, ela era apedrejada. E era isso que ia acontecer com ela. Mas aí veio a mensagem do anjo, dizendo a Maria, a José: não temas em receber a tua mulher, porque o que está gerado nela é por obra de graça
graça do Espírito Santo. Reduziu o espaço que o diabo tinha para ferir a Jesus. Mas muitas pessoas nesse universo, inclusive algumas que aqui estão, o inimigo feriu ou no ventre, ou feriu quando nasceu, àqueles que ficaram aguardando o nascimento para saber se era uma mulher ou se era um homem. É uma mulher. Por mim. Irmãos, e quando é que a gente vai aprender isso? A gente não vai aprender isso na faculdade, não vai aprender isso na escola. Isso a igreja também não fala, porque fica com vergonha de tratar desses assuntos. E o mal vai se proliferando, vai crescendo. A igreja tem a obrigação de ministrar, como Paulo ensinou, sobre todo o conselho de Deus. Sobre todo o conselho de Deus, de cura, de finanças, de relacionamento, todas as áreas dentro da igreja devem se ministrar para que o povo seja um povo sarado. Senão a gente faz de conta, levanta a mão agora, mas dentro do coração há ferida na alma, ferida no relacionamento marido e mulher. José e Maria procuraram se entender até que a cura estivesse no meio deles. Na verdade, o inimigo ameaçou a ferida, e eles foram inteligentes para buscar a Deus e proteger Jesus, de maneira que Satanás não pôde afetar a criança. Porque no relacionamento quebrado de marido e mulher, quem vai sofrer são os filhos. O pai deixa a casa, o pai anda brigando com a mulher dentro de casa, a mulher anda brigando com o marido dentro de casa. Quem mais vai sofrer? Quem é? Diga, são os filhos. Abre a boca, vamos, irmão. São os filhos. E o menino nasce, meu irmão. Quando você vai falar de casamento com ele, a mocinha ou o rapazinho, você não quer casar, não. Mas não quer por quê? Porque conhece a história de dele, cara. Conhece a situação que é vivida dentro de casa. A intriga, a briga, o desleixo, a falta de relacionamento, a ausência do diálogo. Eu aprendi que a ausência de diálogo é uma hostilidade. Às vezes um fala com o outro assim, sim, e aí já está bom demais. Como é isso? Você vai tomar um café agora? Vou. Você vai sair para a rua? Não. A economia de palavras revela que não há um bom relacionamento. O nome disso é hostilidade. Aprenda a falar, a conversar sobre qualquer assunto, sobre assuntos que aparentemente é besta, mas aquilo revela que existe um grande relacionamento. O que parece ser simples é interessante. Se falar de tudo. Até o que parece ser uma coisa simples deve ser compartilhado. E se você foi machucado, meu irmão, no seu relacionamento entre seu pai e sua mãe, sobrou para você. Jesus quer te curar nesta manhã. Jesus quer mandar um bálsamo de Gileade, porque nunca é tarde para que o Senhor traga a unção de cura para aqueles que andam com Ele. Por que nunca é tarde? Porque o Senhor, Ele é o clínico, e Ele sabe onde é que há o problema. Ele sabe se o problema é no coração, Ele sabe se o problema é na alma, se o problema é alguma complexidade.
Ele manda a solução. Eu não sei se você já passou por alguma dessas coisas que nós estamos falando aqui, do relacionamento de Maria e de José. Eu me lembro que numa mensagem que eu preguei aqui no domingo de manhã, eu fiz alusão, eu lembrei, como Maria e José encheram Jesus de boas palavras. Eles foram orientados, palavras proféticas, ministraram sobre o menino. Ele dará a luz ao filho, o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. O seu nome será também Emanuel, Deus conosco. Ele é o príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então aquelas palavras que eram ditas, ele virá para esmagar a cabeça da serpente. Jesus significa Salvador, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, meu irmão, aquele menininho lá na barriga, ele já ficou de uma expectativa. Sabe que será eu? Eu sou Jesus, cheio da unção. Meu pai está comigo, minha mãe me ama. Eu, quando chegar nesse mundo, farei a diferença. E quando ele chegou aqui, ele encontrou força. Ele não desistiu na caminhada, porque ele recebeu palavras proféticas dentro da barriga, dentro do ventre. Os seus pais creram nele, o seu pai creu nele, a sua mãe creu nele. E quando ele chegou aqui, na hora de decidir, continua ou desiste? Pai, eu não quero passar por isso, mas seja feita a tua vontade. Da minha parte, eu não desisto. O que o Senhor quiser, eu estou aqui para fazer. É porque ele foi gerado dentro das palavras proféticas. Se já tomaram o remédio, já lhe deram remédio para você morrer, e você não morreu, irmão, é porque você é coisa boa. Você conseguiu vencer tudo isso aí, toda essa paternidade do diabo que foi tramado para lhe matar. Você conseguiu vencer, porque a bênção do Senhor está aqui. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura do Senhor, receba a sua corrida, seja curada, seja curada, seja curada, em nome de Jesus. Recebe o óleo fresco, recebe a unção do Senhor sobre a tua vida, recebe em nome de Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor, ouça o nosso clamor.